Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor João Paulo, professor de História. Hoje o professor está desenvolvendo mais uma aula em forma interativa, em formato de vídeo, para que as suas atividades remotas tenham mais significado, vocês consigam absorver melhor o conteúdo e a habilidade trabalhada. O tema da nossa aula é o contexto da independência do Brasil, parte 1. Por que parte 1? Porque nós não vamos conseguir trabalhar aí nesses poucos minutos de vídeo que o professor vai estar desenvolvendo todo o contexto. O professor preferiu aqui trabalhar a habilidade em duas partes para que você entenda todo o contexto da independência do Brasil, que é um conteúdo importantíssimo para a história do nosso país. O professor trouxe aqui como imagem de fundo, né? Como vocês podem ver, o famoso e tradicional aí grito da independência exposto aí num quadro que eu penso que vocês já conhecem esse quadro, já teve contato com essa obra de arte em alguns momentos aí da vida escolar de vocês. Unidade temática, os processos de independência nas Américas. O objeto de conhecimento, os caminhos até a independência do Brasil. Então nós trabalhamos, né, em aulas anteriores os caminhos até a independência dos países aqui americanos, como as colônias, ex-colônias espanholas, a ex-colônia inglesa, como os Estados Unidos. Agora é hora de nós falarmos o caminho da nossa independência aqui do Brasil. Habilidade: caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa em 1808, início aí do século XIX, até 1822, e seus desdobramentos para a história política brasileira. Então, como vai ser organizado aqui o conhecimento dessa habilidade? Nós vamos falar quais são aí as principais características do Brasil colonial de 1808, com a chegada da família real portuguesa aqui na nossa colônia, até 1822, que é quando o Brasil vai ganhar aí a nossa emancipação, a nossa independência. Bom, vamos fazer uma introdução. O professor logo de cara trouxe uma introdução, um mapa para vocês analisarem aqui junto com o professor, que é um mapa que tem tudo a ver aí com a história da vinda da família real, né? A nossa metrópole, o ápice aí da nossa metrópole, que é a família real, porque eles vieram para o Brasil, colônia, uma área que ainda era voltada exclusivamente para exploração, ainda não havia uma infraestrutura aqui no nosso país, onde o cenário aqui, os nossos reis, o nosso rei, a nossa rainha, os príncipes, aí toda a família real, toda a elite que caracteriza aí a corte, vem para o Brasil, um país que ainda não tem infraestrutura, mas qual é o motivo? A força maior que fez com que eles viessem para cá. Então o professor trouxe para vocês aqui um mapa. Esse mapa mostra aqui o bloqueio continental. Depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume a França, como o professor já trabalhou esse conhecimento com vocês em aulas anteriores. E uma das estratégias de Napoleão, França, que era rival declarado da Inglaterra, como vocês podem ver aqui, fez com que Napoleão, que era o imperador mais respeitado na parte continental da Europa, a ilha britânica, Inglaterra, país europeu, mas é uma ilha, né, está afastada aqui da parte continental, ele criou um bloqueio continental, onde impedia os países aqui do continente, né, tivessem contato econômico direto com a ilha britânica, com a Inglaterra, com o objetivo de fazer com que a economia da Inglaterra entrasse em decadência e assim a França conseguiria aí a sua única hegemonia e ser o único país mais poderoso da Europa. Então foi uma estratégia que Napoleão Bonaparte criou
com a tentativa de enfraquecer o seu rival, que era a Inglaterra. Então nós estamos percebendo aqui pela legenda, França e as possessões diretas. Então, a França parece que ela tinha uma possessão direta, uma influência, uma autonomia política direta. Países dependentes, né? Eram países dependentes. Vitórias de Napoleão, mostrando aqui algumas áreas que o exército napoleônico que teve vitórias bem-sucedidas e derrotas de Napoleão Bonaparte, também algumas áreas em que o exército teve aí alguns momentos suas derrotas. E o bloqueio continental. Então, pessoal, prestem bem atenção. O bloqueio continental criado por política Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, com o objetivo de diminuir a entrada dos produtos industriais da Inglaterra para o continente, com o objetivo aqui de fazer com que a Inglaterra entrasse em uma crise econômica. O meu inimigo em decadência econômica, é hora de eu mostrar que eu sou o único e mais poderoso país. É assim que Napoleão pensava em relação a esse projeto aí hegemônico francês. Tudo bem? Vamos lá então. No início do século XIX, a Europa atravessava um período de guerras. Os exércitos franceses dominavam diversos países. Sem conseguir vencer os ingleses, o governo da França declarou o bloqueio continental, determinando que todos os países do continente fechassem seus portos ao comércio com os ingleses. O governo português não acatou a proibição e o Reino de Portugal foi invadido pelos franceses com o apoio das tropas espanholas. Naquela época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João. Por que príncipe regente? Porque a rainha do império era Maria I. Tá? Só que como Maria sofria problemas aí mentais, quem passou a assumir aí o governo monarca foi Dom João, seu filho. Sem poder de resistir à invasão francesa, cerca de 15 mil pessoas da corte portuguesa, que tinham cargos aí dentro da corte, vieram para o Brasil apoiado pelos ingleses no início de 1808. Depois de uma viagem difícil e longa, Dom João, sua família e grande parte da corte portuguesa desembarcaram aqui na Bahia em solos brasileiros. Então, classe, Napoleão Bonaparte, aqueles países que estavam resistindo à sua política, ao seu domínio aí, político, econômico, eles estavam invadindo, como aconteceu com a Espanha. O exército napoleônico invadiu a Espanha, matou o imperador, expulsou parte daqueles que eram opositores. Então, a família real portuguesa, temendo que a família real também fosse executada, também fosse expulsa, sofresse consequências drásticas pelo o efervescente Napoleão Bonaparte, eles passaram a fugir. Eles buscaram aí fugir de Napoleão. Tudo bem? Então os ingleses apoiaram a fuga aí da família real para o Brasil, escoltaram eles de Portugal até o porto aqui de Salvador, aqui na Bahia. Então eles deram essa proteção para que eles viessem em segurança. Tudo bem, pessoal? Então vieram cerca de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas é muita gente para chegar no Brasil e se acomodar. Ok? Vamos refletir aí, ó, o impacto de 15 mil pessoas que vão chegar diretamente aqui no Brasil. Qual é o impacto numa colônia que não tem infraestrutura nenhuma para poder estar recebendo essa quantidade significativa de pessoas da elite, pessoas que estavam acostumadas em viver no bem bom, vamos colocar nesse linguajado aí, tá bom? Aqui temos algumas obras de arte mostrando a vida da família, a família real portuguesa, chegando aqui na Bahia, no Porto, aqui em Salvador, na Bahia, e eles recebendo, a família real, recebidos com muita festa, com muita alegria, porque já pensou?
a família real vem para a colônia, vem visitar, eles acreditavam até que seria uma passagem rápida, né? Mas na verdade fixaram aqui e aqui não saiu mais praticamente, né? Então receberam como festa. É a mesma coisa eu ver o poder nosso hoje dentro da nossa política. O cargo mais importante que nós temos hoje dentro da política brasileira, dentro da nossa república, é presidente. Já pensou se o presidente e vários outros governadores, vários outros cargos importantes da nossa república vêm para o nosso município, vêm para a nossa região? Nós vamos ficar realmente aí espantados, nós vamos ficar em festa para alguns, em outros vão ficar meio que desconfiados. Era assim que o povo, os colonos, se sentiam. Alguns festejando, alguns desconfiados, alguns descrentes aí, porque acreditavam que a situação ia piorar ainda mais, a situação aqui de qualidade de vida, enfim. A família real instalando aqui no Brasil, eles vão fazer uma das primeiras mudanças, que é o fim do monopólio comercial. O que significa monopólio? O único polo que existia até então era o contato das economias brasileiras da colônia com Portugal. Então, tudo que Portugal, o Brasil importaria era através de Portugal. Toda a riqueza que o Brasil produzia, a nossa colônia, era levada para Portugal e Portugal depois destinaria, venderia essas riquezas para outros lugares da Europa, por exemplo. Então, havia durante séculos um monopólio. O único contato comercial que a nossa colônia poderia ter era com a metrópole, tudo bem? Então, o governo inglês queria acabar com o monopólio comercial que o impedia de vender livremente seus produtos industriais ao Brasil. Então, pressionou Dom João a extinguir o monopólio. Então, vocês vão perceber que essa ajuda que a Inglaterra vai dar para a corte portuguesa em trazê-los com segurança, em oferecer aqui algumas certas infraestrutura para melhor acomodá-los, isso aí tem um interesse por trás, um interesse econômico, um interesse político. A Inglaterra já estava vivenciando o auge da sua primeira revolução industrial. E nós vimos que um país que defende o liberalismo econômico, eles querem mais lucrar, eles querem que seus produtos industriais estejam presentes em todos os países. Então, como é que a Inglaterra ela não tinha como trazer produtos da Inglaterra direto para o Brasil por conta do bloqueio, por conta do monopólio comercial. Então, ela deu todo apoio para a corte em troca em que Dom João extinguisse, acabasse com o monopólio comercial e desse liberdade aos portos brasileiros, a colônia ter contato com outros produtos de outras partes do mundo, sem ser exclusivamente de Portugal. Tudo bem, pessoal? Então, em 28 de janeiro de 1808, ainda na Bahia, Dom João decretou a abertura dos portos ao comércio internacional. Era o fim do monopólio comercial que predominava aqui na colônia há séculos. Então, foi uma das grandes mudanças com a chegada da família real ao Brasil. A abertura dos portos interessava aos comerciantes de qualquer país. Lógico, quem não quer trazer produtos e vender diretamente aqui para essa população que está sendo formada aqui na nossa colônia, não é verdade? Embora tenha sido mais vantajosa para os ingleses. Isso porque, em 1810, as autoridades portuguesas passaram a cobrar taxas menores sobre os produtos vindos da Inglaterra. Então, esse apoio, entre aspas, dos ingleses, esse cuidado que os ingleses tinham em proteger os portugueses, a corte portuguesa, com medo, temiam aí que sofresse algum ataque pelas tropas francesas, na verdade tinha aí o interesse. Então, chegando aqui, uma forma de dar gratidão aos ingleses era a coroa assinar aí a abertura a abertura dos nossos portos e ainda todo brasileiro que for comprar produtos importados seria agora permitido e quem comprasse produtos diretamente da Inglaterra teria produtos mais baratos. Então isso facilitaria ainda mais a expansão econômica dos ingleses. Tudo bem, classe? Bom, vamos então revisar.
No ano de 1808, a família real, então, e a corte portuguesa, temendo a invasão das tropas de Napoleão, viram-se pressionadas a se deslocar para uma de suas colônias. Nesse caso, o local escolhido foi o Brasil. Por que o Brasil? Porque era a colônia mais distante aí, vamos colocar, da Europa. Por ser uma medida emergencial, não houve o planejamento esperado, tendo em vista o transporte de cerca de 15 mil pessoas para a cidade do Rio de Janeiro. Então eles vieram para o Rio de Janeiro, para a capital do Brasil, que agora é o Rio de Janeiro. Antes era Salvador, depois transferiu para o Rio de Janeiro, a capital. Tudo bem? Sendo assim, ocorreu uma decisão política que surpreendeu os colonos, onde cerca de 10 mil casas foram demarcadas com as iniciais PR, Príncipe Regente, para o uso dos portugueses recém-chegados. Esse ato culminou em um problema social, já que o preço das habitações aumentou devido ao receio de se construir novas casas que poderiam ser desapropriadas sem aviso prévio. Pessoal, o que significa isso? Essas 15 mil pessoas da corte, da elite, de pessoas importantes aí do primeiro e segundo estado, da nobreza, vamos colocar dessa forma, vem para a colônia, para o Brasil. Onde essas pessoas vão morar? Então, o governo aqui começa a desapropriar. Por exemplo, chega, bate na porta da casa de um e fala: a partir de hoje a sua casa que você mora, que você construiu, não pertence mais a você. Pertence ao príncipe regente, a Dom João. Então você e sua família vão ser retirados aqui da sua casa para dar lugar para aí alguma pessoa que representa a corte portuguesa, que representa a nobreza portuguesa. Você acha que seria justo isso? Lógico que não. Então já vai começar a provocar também na questão social alguns conflitos, algumas resistência contra esse ato que realmente é um absurdo, tirar o cidadão da sua casa para dar lugar aí para uma pessoa que era considerado nobre. Então nós temos aqui algumas imagens que caracterizam esse período. Ponha-se na rua, era mais ou menos assim. Chegava a autoridade lá que representaria a corte, chegava as famílias, colocava lá PR e ponha-se na rua, vai procurar um outro teto, essa casa, essa propriedade privada não pertence mais a você, agora pertence ao príncipe regente e você está sendo desapropriado da sua própria casa. Olha que interessante. Olha quantos golpes o povo brasileiro vem sofrendo, né? Então, realmente precisamos conhecer bem a história para a gente começar a amar, ter paixão pela história do Brasil e lutar, ser resistente contra essas atrocidades contra o povo brasileiro, que não é de agora. Olha lá, indignados com tal atitude, os habitantes da cidade diziam que as letras PR queriam dizer ponha-se na rua ou propriedade roubada. Até eles usavam, passavam nas casas, viam aí esse PR marcado com tinta. E eles até falavam, na verdade, esse PR não é príncipe regente não, é ponha-se na rua, é propriedade roubada. Na verdade, até uma crítica contra esse ato aqui. Bom, o Brasil agora vai deixar de ser colônia e vai ser agora o Brasil imperial. Então olha a coroa aqui, o império. O Brasil vai ser a sede da coroa portuguesa. Vamos agora ganhar um outro prestígio. Não vamos ser agora a colônia, que apenas exporta matérias-primas para Portugal. Agora nós somos agora o império. Agora todas as decisões da coroa portuguesa, do império português, vão ser decididas em solos aqui brasileiros. Então uma fase importante para o Brasil. Bom, principais características desse período, desse início do Brasil imperial. Depois de chegar à Bahia em 1808, Dom João viajou para o Rio de Janeiro, onde foi instalada a administração do governo. Ok, classe? Então agora o governo vai ser Rio de Janeiro. Tá? Lá no Rio de Janeiro, na capital da colônia, que agora vai ser capital do Império. O que precisava para poder governar o Brasil? O Império ser governado? Precisava de infraestrutura. Então, olha lá, diversos órgãos públicos precisavam ser criados, como tribunais de justiça, justiça. Foram nomeados ministros de estados, foi fundado o Banco do Brasil. Então foram criando aí repartições públicas que representavam aí a sede político-administrativa do Brasil imperial. Várias fábricas foram autorizadas a se instalar no Brasil
Então, eles permitiram que para que os empresários de outros países, principalmente ingleses, viessem aqui investir nas pequenas fábricas. Mas nós não ganhamos aí uma revolução industrial de imediato não, tá pessoal? Revolução Industrial no Brasil vai acontecer em 1930, muitos anos depois. A monarquia portuguesa também criou outras instituições no Rio de Janeiro, entre elas a Biblioteca Real, que é a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes, criou aqui algumas unidades de faculdades com ensino superior, principalmente voltada à medicina, contratação de professores e artistas estrangeiros, que foi batizado como Missão Francesa, para vir aqui dar aula nas escolas, nas faculdades, registrar e catalogar aí a cultura brasileira, né, o dia a dia do Brasil. Então a gente percebe que foram criando infraestrutura para ter condições aí do Brasil ser de fato um império, a sede do império. Então muitas dessas obras que foram criadas, dessas infraestruturas foram criadas aí no Rio de Janeiro, viraram pontos turísticos. Aquele museu que pegou fogo também, que vocês conhecem, o Museu lá Nacional, né? Ele também foi criado aí nesse período aí com a família real vindo para o Brasil. Então tem muitas obras que revelam, né, no museu as influências da família real no Brasil, a arte trazida, enfim, tem tantas coisas bacanas que se perderam com o incêndio. No entanto, todas essas transformações incentivadas por Dom João VI não beneficiaram a maioria da população. É óbvio, né, classe? Em geral, visavam satisfazer as elites coloniais e a corte portuguesa. Além disso, a escravidão cresceu durante a permanência da corte no Brasil, havendo aumento do tráfico de escravos. Olha o Brasil indo para o caminho bem diferente dos outros países aqui da América Latina. Porque enquanto a escravidão estava sendo extinta em alguns países aqui da América, os países estavam se tornando-se república, o Brasil era diferente. O Brasil, a família real está aqui, o Brasil tornou-se um império, uma monarquia que está governando o Brasil, né? Vamos colocar dessa forma. E outro ponto importante, perdão, a escravidão aqui aumentou. Então muitos negros passaram a resistir, os movimentos contra a escravidão passaram a ganhar novos significados. Porque ao invés de libertar os escravos, que já era uma tendência para vários países do mundo, a escravidão aqui aumentou ainda mais. Então vamos analisar aqui o gráfico para melhor entender. Então percebemos aqui através desse gráfico que de 1781 até 1825, o número de escravos foram aumentando principalmente, olha aqui, ó, no período que a família real vem para o Brasil vai se tornar o país, a sede do império. Porque essas 15 mil pessoas da elite que veio para cá precisam de pessoas para cozinhar, para cuidar dos seus filhos, para construir infraestrutura para o nosso país, como ruas, avenidas, estradas, precisa desenvolver mais agricultura, aumentar a produção de alimentos, aumentar a produção de ofícios, ok? Quem vai fazer isso? Os escravos. Então, por isso que a escravidão aqui teve um grande aumento significativo nesse período. Em dezembro de 1815, o Brasil tornou-se oficialmente Reino Unido a Portugal e Algarves, que é uma região aí de Portugal, ganhando autonomia. Então, de fato, as terras brasileiras agora têm autonomia porque nós fomos elevados agora como Reino Unido a Portugal. A medida foi interpretada como uma forma de dinastia da Bragança. A família aí da corte portuguesa, o sobrenome deles era Bragança. Então, a família real portuguesa manter-se no trono depois do fim da invasão francesa. Então, como a monarquia não poderia ser tão sustentada tanto lá na Europa, em Portugal, por conta da influência de Napoleão Bonaparte, então eles vindo para o Brasil foi uma estratégia de eles manterem a sua tradição, a sua dinastia, ok? A herança cultural, política passada de pais para filhos, de gerações para gerações.
Então o Brasil agora vai se tornar um Brasil imperial e vai dar continuidade para que os Braganças possam estar no poder, administrando aí esse país, né, que está em processo de formação. Além disso, elevando o Brasil a Reino Unido, essa dinastia poderia conservar sua colônia americana. Em fevereiro de 1818, após a morte de Maria I, Dom João, que era o príncipe regente, foi coroado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com o título de Dom João VI. Então, Dom João passa agora a ser aí o rei do Império, o rei do Reino Unido aqui de Portugal. Tudo bem, pessoal? Então, aqui o professor trouxe para vocês algumas imagens, né, do Jardim Botânico, da biblioteca, que são prédios que foram construídos aí no século XIX, que foram influenciados a serem construídos o mais breve possível por conta aí da presença dessa classe rica que veio para o Brasil, fugindo lá das influências de Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Por que o Jardim Botânico? Porque precisavam no Rio de Janeiro de um parque em que eles pudessem caminhar, correr, praticar exercícios, fazer suas festas. Então ele fez aí um estudo botânico e criou aí esse parque, que é um parque muito visitado, muito famoso dentro do Rio de Janeiro. Jean-Baptiste Debré, ele foi um dos pintores da França que veio para o Brasil, aí veio catalogar, veio registrar, veio desenvolver aí registros históricos através das suas obras de artes. Gente, essas imagens, provavelmente vocês conhecem elas, porque elas estão praticamente em todos os livros históricos. Então, Jean-Baptiste Debré, ele passou a pintar através das suas obras de arte o cotidiano do Brasil, no período aí do início do século XIX. Então, ele representava essa sociedade escravista, que era o Brasil, onde a maioria era negros, né, escravos, porque a abolição ainda não existia no Brasil. Olha que interessante. Os nobres comendo, se alimentando de uma mesa farta, rica em alimentos, a negra aqui planando, né, porque é uma terra muito quente, como eles saíram da Europa, um clima temperado, vem para um clima tropical extremamente quente, ainda mais utilizando essas roupas com camadas e camadas e camadas de tecidos, né? Então eles estavam ali abanando, espantando os mosquitos, espantando aí, refrescando, né, os criados mudos que ficavam aqui ao lado, esperando para que uma ordem aí dos seus patrões. E aqui mostra, ele revela uma das cenas que marcou ele provavelmente, ele trouxe isso através da arte, esse contato, né, dessas crianças tendo aí um acesso mais livre, uma liberdade um pouco disfarçada aí no início do século XIX. Então até a mulher, a nobre, está dando uma comida para a criança, tendo um contato um pouco maior aí com os negros, né? Outro ponto importante que podemos interpretar aqui, ó, como não tinha automóveis, então boa parte dessa circulação dentro do Rio de Janeiro era feita pela mão de obra escrava também. Então a mulher carregando os frutos aqui, alimentos, os negros carregando aqui o branco na rede, né? Outra aqui com guarda-chuva, se caso chovesse ou se o sol tivesse muito forte, para proteger esse nobre. E é também essa outra famosíssima, né, que era a sociedade patriarcal, né? O homem à frente, as mulheres e atrás aí os negros empregados. Então, o Jean Debré aqui mostrou através das suas obras de artes o dia a dia do Brasil imperial, gente. Então fontes históricas importantíssimas que caem em vestibulares, caem na ETEC, maravilhosos para a gente interpretar aí o Brasil do século XIX. Olha aqui também outra cena, né, costurando, mulheres costurando, sempre o negro trabalhando, servindo aqui os brancos que formavam a elite, a paisagem do próprio Rio de Janeiro, a paisagem natural do Rio de Janeiro com cachoeiras, né? E também Debré pinta, né, a Serra Catarinense, aqui na verdade é em Santa Catarina. Ele mostra aqui esse desbravamento, né, essa conquista de novas áreas, de explorando novas áreas com a presença aqui dos indígenas nativos dessa região. Tudo bem?
Até aqui, ó, a questão da caça, caçando, desbravando, caçando aves para servir como alimento. A ajuda do índio também, porque o índio conhecia essas áreas, né? Então o índio mostrando para eles, né, os lugares onde havia aí melhor presença dos animais para caça. Enfim, são tantas interpretações que nós podemos tirar analisando essas obras de artes importantíssimas. Também a paisagem do Rio de Janeiro, lá o Pão de Açúcar, hoje é o Pão de Açúcar, né? Pedra da Gávea aqui. É, e os negros também trabalhando a agricultura. Enfim, olha que riqueza, olha que coisas mais lindas essas paisagens produzidas aqui por Debré revela, né? A vegetação, o relevo, né? As pessoas, tudo isso são fontes históricas que é muito importante vocês analisarem esse período através da obra de arte, tá bom? Hora de revisar. O período joanino, que vocês vão ver no livro didático ou livros históricos, iniciou-se em 1808 e estendeu-se até 1821. Por que joanino? Porque Dom João que está agora comandando o Brasil imperial. Dom João, feminino, perdão, feminino não, feminino é Joana, né? O diminutivo aí de João, joanino, tá? Vamos pensar dessa forma. Nesse contexto, as condições de colônia, o Brasil passou a ser a sede administrativa do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Contudo, apesar de um período relativamente curto, alguns aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos tiveram mudanças significativas, enquanto outros não. Por exemplo, liberdade dos escravos não teve nada significativo com a presença da corte portuguesa aqui, tá bom? Uma industrialização do Brasil também não teve nada significativo, tão significativo. Mas criar estruturas, algumas estruturas, começa a criar o Brasil urbano, pessoal. Quase esqueci de dizer isso para vocês. A presença da família real começa a desenvolver uma nova característica aqui do Brasil, que é o urbanismo, o Brasil urbano. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido uma das principais características aí da presença da família real aqui para a colônia portuguesa, tá? A colônia brasileira que pertencia a Portugal, e os motivos que fez com que essa família viesse desesperadamente, rapidamente, sem nenhum planejamento. Quais são os motivos? Né? O motivo com certeza está voltado lá ao bloqueio continental, voltado aí à ameaça de Napoleão em invadir e talvez até executar eles que eram considerados aí inimigos por não aceitar, não respeitar as normas de Napoleão Bonaparte, tá bom, pessoal? Hoje essa aula foi só uma revisão, na verdade, né? O professor vai trabalhar com vocês aqui, vai aprofundar. Essa aula, na verdade, foi uma é apenas um resumo, perdão, nem revisão, um resumo, porque eu ficaria horas e horas trabalhando com vocês em sala de aula, aulas e aulas aí explorando o conteúdo, mas nós temos aí pressa, então foi um resumo. Essa é a primeira parte. Depois nós vamos trabalhar nas próximas semanas o contexto já da nossa independência, que tem muitas informações bacanas aí, tudo bem? Qualquer dúvida, o professor está à disposição.